Tão certas quanto as retrospectivas a cada final de ano são as previsões a cada início de ano. Todo ano é a mesma coisa. Agora, será que dá para a gente fazer alguma previsão mais precisa sobre o mercado de luminárias? Sobre o que vai acontecer nesse ano de 2021, depois de um 2020 tão turbulento? Se você gosta de luminárias, trabalha com luminárias, cria luminárias, vende luminárias, fabrica luminárias, enfim, se você de alguma forma é envolvido com o mercado de luminárias, talvez valha a pena a gente bater um papo para trocar algumas ideias, porque eu tenho meus palpites e eu me arrisco até a dizer que eu estou otimista com esse ano que está começando. E aí, vamos bater esse papo juntos? É quase que mandatório, todo início de ano a gente vê, seja na televisão, em revistas, no próprio YouTube, esses analistas, técnicos, místicos, enfim, todo mundo vaticinando sobre o que vai acontecer no ano que está se iniciando. Como a gente está começando ainda 2021, as coisas estão muito frescas, todo mundo está muito ansioso para saber o que vai acontecer. Natural, a gente teve um ano 2020 muito conturbado para praticamente todo mundo. Está todo mundo muito ansioso para saber, e aí, o que pode acontecer no meu mercado? Eu também estou nessa corrente, eu não sou diferente dos outros. Eu também estou apreensivo, ansioso para ver o que pode acontecer. Mas eu confesso que eu estou também, ao mesmo tempo, com um certo otimismo. Eu acho que existem algumas possibilidades, mas para a gente começar a conversar sobre essas possibilidades desse ano que está começando agora, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho. Voltar, na realidade, um poucão, né? Eu voltaria provavelmente até o segundo semestre de 2019, quando a gente começou a perceber, depois de um longo tempo de crise, meu avô costumava dizer, né, que desde que ele se conhecia por gente, o Brasil estava ou entrando ou saindo de uma crise. O fato é que no segundo semestre de 2019, mais assim, no último trimestre, digamos, de 2019, a gente já começava a perceber uma retomada, um aquecimento da economia. Ainda era alguma coisa tímida, mas era perceptível que vários projetos começavam a sair do papel, muita coisa que estava engavetada voltou à atividade, as coisas começaram a aquecer. Isso é meio que consenso no mercado. Em vários segmentos, inclusive no luminárias. Aqui na fábrica a gente experienciou isso, via que vários clientes que estavam sumidos há um bom tempo começavam a voltar. Isso daí, claro, que começou a gerar um entusiasmo com uma certa cautela, afinal de contas a gente estava passando por um período muito longo de recessão, mas a gente começou a ficar animado. Vários projetos começaram, inclusive, a acontecer no final do ano, que não é tão típico assim, mas estavam acontecendo. O início de 2020 estava confirmando essas tendências, tanto que minhas previsões para 2020 eram de um ano que seria realmente muito próspero. Janeiro, fevereiro aconteceram até de uma certa forma atípica. Quando você tem uma coisa muito represada, quando elas voltam a acontecer, né, os projetos voltam a acontecer, volta tudo de uma vez só. Só que a gente não contava com um pequeno problema, na realidade bem pequenininho, um vírus, né? A pandemia do coronavírus, ela mudou totalmente qualquer projeto, tudo foi por água abaixo. E tudo que estava todo mundo imaginando teve que ser remanejado. Infelizmente foi um ano muito difícil para a maioria das pessoas, muitos negócios em vários segmentos encerraram suas atividades em definitivo, mas, curiosamente, depois de um tempo, quando as coisas começaram a entrar numa rotina, porque quando começou isso daí, eu mesmo, a gente imaginou que isso daí fosse durar algumas semanas, talvez uns poucos meses, e não o tempo que está durando, né? Não sei se todo mundo, mas eu pelo menos faço parte do grupo de pessoas que isso daí fosse ser resolvido em relativamente pouco tempo. A questão é que isso se estendeu. E aí entra uma outra questão, que é o que me faz ser otimista para esse ano que está começando. A gente teve, né, no início de 2020, essa parada, né, todo mundo parou para ver o que ia acontecer, muitos projetos foram suspensos, todos os projetos que a gente estava tendo aqui na fábrica, por exemplo, foram suspensos. Nós fechamos, encerramos, paramos a atividade durante algum tempo, voltamos depois, né, mas eu observei em muitos dos meus parceiros, meus clientes, uma retomada de atividades rápida, o que até entusiasmou também a gente a retomar mais rápido as nossas atividades. Por quê? É importante ressaltar, fazer um parênteses aqui, o mercado de luminárias, ele é um mercado que tem toda uma particularidade para compra, para venda, seja para compra com os fornecedores, para lojistas, para fabricação, mas também para a venda final, para o cliente final.
ela nunca é uma venda tão direta. Ela é uma venda que acontece muito lentamente, ela tem toda uma cadência, tem todo um roteiro muito particular. Então, o mercado de luminárias, eu acho que talvez por isso, ele sempre foi um dos mercados mais reticentes a entrar de maneira firme no comércio eletrônico. Já existe há algum tempo, claro, mas de uma maneira muito tímida se você comparar a outros segmentos. A questão é que a pandemia fez com que o comércio eletrônico se tornasse uma realidade forçadamente para o mercado de luminárias. E quem estava preparado para isso, ou quem soube, quem teve condições de se adaptar rapidamente a isso, lucrou muito, muito mesmo. Muitas empresas que souberam aproveitar essa oportunidade, essa janela, começaram a vender, em alguns casos, muito mais do que em outras modalidades. E voltaram suas atividades muito rapidamente. Então, o que para alguns foi uma verdadeira tragédia, para outros foi uma onda maravilhosa que está sendo surfada até agora. O mercado de decoração aproveitou em várias oportunidades. Agora, por que será que isso aconteceu? Existem algumas explicações. Aqui eu particularmente acredito, me parece mais óbvio, é um fato muito simples. As pessoas precisaram ficar confinadas em casa durante muito tempo. E na hora que você está parado dentro de casa, sem tanto que fazer, por mais que você esteja trabalhando, você está sempre vendo aquele mesmo cenário, você começa a querer mudar aquilo. Ou você começa a adaptar, ou percebe que algumas coisas precisavam ser mudadas e resolve mudar de uma vez por todas, ou você resolve fazer uma reforma, mudar, enfim. Aquele cenário, ele passa por mudanças. As pessoas estão em casa e começam a querer melhorar, tornar aquele ambiente mais agradável, mais prazeroso. Já que eu vou ficar aqui dentro, eu vou mexer nas minhas luminárias, vou mexer nas almofadas, no sofá, enfim. Vou procurar, dentro, obviamente, da possibilidade de cada um, mudar e melhorar a minha casa. Na minha opinião, isso tem sido responsável pelo sucesso de algumas empresas nesse momento. E em 2021, as coisas vão acontecer dessa maneira? O que vai acontecer? Eu acho que antes de continuar, vale algumas observações. A primeira é o seguinte: se você está gostando do conteúdo, clica aqui no joinha para dar uma força, compartilha esse conteúdo, faz seu comentário, me diz o que você está achando, como é que você trabalha nesse mercado, quais são as suas expectativas para esse ano, será que você está concordando comigo com o que aconteceu? Porque a gente vai começar a falar agora sobre o que vai acontecer. E também, se você ainda não está inscrito, aproveite e se inscreve agora, marcando no sininho para sempre ser alertado quando tiver novos vídeos. E a segunda observação é que quem está falando aqui é um profissional da área. Eu trabalho com design de produtos há quase 30 anos, só em iluminação já são 15 anos, então acho que eu tenho alguma autoridade para falar. Mas, de qualquer modo, eu não sou uma autoridade no mercado, em economia, para poder fazer uma análise mais profunda. Eu estou falando uma análise de quem trabalha, como eu falei, já tenho 15 anos, acho que dá para a gente fazer, dá para ter alguns palpites. Então, e obviamente também, todas as minhas conclusões são tomadas através, obviamente, também de uma análise. Eu estou sempre lendo, me informando, conversando com outros jogadores desse meio, né? Eu tenho muitos parceiros, inclusive concorrentes, que não são meus inimigos, são parceiros, são amigos, que a gente toda hora está trocando informações, fornecedores. Então, baseado nesse cenário todo que eu vejo, de clientes, que eu vou dar esses meus palpites. A questão é que o que aconteceu no ano 2020 provavelmente vai acontecer durante bons meses ainda de 2021. Apesar das pessoas já terem afrouxado esse confinamento, nós começamos a viver numa outra realidade que vai perdurar pelos próximos meses, talvez pelo ano todo, em função, inclusive, sobre as perspectivas da chegada de vacina, da vacinação da maioria da população. A questão é que esse novo hábito de compra, esse novo hábito de consumo, essas novas necessidades tendem a perdurar. Por essa mesma razão, esta nova modalidade de compra deve se consolidar. E ainda tem tempo de quem não entrou entrar, aproveitar, porque a gente ainda tem um ano inteiro pela frente, provavelmente assim, se não um ano, muitos meses pela frente. Então, o que é de positivo para quem está começando ou ainda não teve chance de se adaptar é que você não deve ficar parado, você deve se adaptar, você deve fazer essa força agora. O ano está começando, as pessoas naturalmente, embora a mudança de ano seja simplesmente uma mudança de calendário, as pessoas renovam as expectativas. Então está todo mundo com um ânimo novo. Agora, com a chegada das vacinas, as pessoas estão com mais esperança. Esse é um bom momento, sem dúvida nenhuma, para retomar projetos. Em contrapartida, as atividades anteriores, né, projetos que tinham parado, inclusive de obras, a gente trabalha aqui muito com shopping center, muito com hotel, a gente está vendo que estão sendo retomados agora.
As empresas não podem mais esperar. A gente está com uma atividade muito represada. Quais são os problemas que existem agora? Problemas que já começaram a acontecer no ano 2020. A indústria, com o aumento da demanda, um aumento inesperado da demanda que aconteceu no meio do ano, foi pega de surpresa e, de repente, a gente se viu sem matéria-prima para trabalhar. Isso foi um problema que também a gente enfrentou. Você tem situações em que fornecedores nossos, por exemplo, que entregavam produtos, às vezes, em alguns dias, estão demorando semanas, em alguns casos meses, para entregar, que simplesmente não existe o produto. A demanda surgiu de repente e as indústrias não estavam preparadas para acompanhar. Isso também trouxe uma consequência não muito agradável, que foi um aumento significativo nos insumos. O lado positivo é que essa situação está começando a se equilibrar. Ainda não está equilibrada, mas está começando a se equilibrar e deve se estabilizar nos próximos meses. Não adianta você achar que você vai continuar trabalhando, seja fabricando, criando ou vendendo, da maneira que você fazia anteriormente. Agora você precisa mudar, precisa se adaptar. Pode até ser, pode até ser, não, certamente vai haver um retorno àquelas modalidades de trabalho, mas não agora. E talvez esse retorno, quando acontecer, talvez também não seja da maneira que era antes. Essa maneira das pessoas comprarem, negociarem, criarem, mudou. E é importante você, como falei, ler nas entrelinhas para poder aproveitar esse momento. Outra situação particular que aconteceu por conta da pandemia foram os lançamentos em todo o mercado, seja lançamentos técnicos, tecnológicos, como lançamentos estéticos de design. Os grandes eventos do mercado simplesmente foram cancelados. Apenas citando dois, a Light & Building foi cancelada de 2020, transferida para 2022. A Euroluct, que tradicionalmente acontece todo ano ímpar no mês de abril, no já também tradicionalíssimo Salão do Móvel de Milão, foi transferida para setembro. Isso acabou fazendo também com que o ano 2020, provavelmente no ano 2021, sejam 2 anos que sejam muito mornos em termos de lançamento. Resumindo, na minha opinião, eu acho que sim, a gente pode ter uma perspectiva otimista sobre o ano 2021. Obviamente, como eu falei, todas essas previsões dependem de uma série de fatores, são fatores externos a gente, nem tudo acontece como a gente gostaria, principalmente num país tão incerto quanto o Brasil. Mas eu acho que sim, eu acredito que sim, dá para a gente ter uma expectativa positiva a respeito desse ano. Lembrando que é sempre importante a gente poder aproveitar todas as oportunidades que vão surgir em nichos que talvez a gente ainda não tenha aproveitado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até agora. A gente se vê em breve no próximo vídeo. E muito sucesso para você!